Olá, amigos do Grupo Santo Anselmo. No dia de ontem, o Dicastério para a Doutrina da Fé divulgou a declaração Fiducia Supplicans, devidamente aprovada pelo Papa Francisco. Essa declaração da Congregação ou Dicastério para a Doutrina da Fé trata da possibilidade de os ministros ordenados da Santa Igreja Católica, os diáconos, os presbíteros ou padres e os bispos abençoarem as pessoas que vivem em situação matrimonial irregular. Sobre esse documento, eu vou traçar agora alguns comentários. Isso porque, no dia de ontem e no dia de hoje, esse tema suscitou debates, suscitou gritarias, suscitou palavras de ordem e apareceu até um sujeito bizarro aí chamado Silas Malafaia para ofender o Papa Francisco. Mas, dispensando essa insignificância, vamos à análise do documento que foi feito para o povo católico, o povo de Deus. Vira a página. Inicialmente, vamos definir os destinatários deste documento. Quando ele foi elaborado na Congregação para a Doutrina da Fé, quando ele foi levado ao Papa Francisco para aprovação, com quem a Igreja estava preocupada? A quem a Igreja olhava no momento da elaboração desse documento? As pessoas em situação matrimonial irregular. As pessoas católicas em situação matrimonial irregular, que podem ser de dois tipos. No caso de pessoas heterossexuais, são aqueles que vivem em união estável, vivem como uma família, mas não receberam o sacramento do matrimônio, e aqueles que, tendo recebido o sacramento do matrimônio na Igreja Católica, se separaram, se divorciaram e se casaram novamente sob as regras do direito civil, aquilo que nós chamamos de casamento em segunda união. Essas pessoas heterossexuais estão em situação matrimonial irregular. E também as pessoas homossexuais que convivem afetuosamente como uma família, como um casal. Sejam dois homens que convivem, como se fosse um casal, sejam duas mulheres que convivem maritalmente como se fosse um casal, com a intenção de formar uma família. São esses os destinatários desse documento. Vamos entender agora o conteúdo desse documento, porque o que vimos até agora na imprensa e por parte dos inimigos da Igreja foi apenas um monte de imbecilidades. A palavra é grosseira, mas não existe outra. Na verdade, é um eufemismo. O que se viu até agora foi um monte de asneiras, uma proclamação de imbecilidades, estupidez de altíssimo nível, burrice desenfreada. Esse documento é de uma beleza bíblica, teológica e pastoral, acessível apenas àqueles que têm no seu coração um profundo amor pelo próximo, inclusive pelos pecadores, principalmente pelos pecadores, como tem o nosso Senhor Jesus Cristo esse mesmo amor. Vira a página. A declaração Fiducia Supplicans é composta de 35 parágrafos, dividida em 4 partes. Na primeira parte, a Igreja Católica manifesta uma enorme sabedoria, uma enorme inteligência, um cuidado especial para com aqueles que lerão com humildade e honestidade o documento.
Como o documento trata de temas como casamento em segunda união, homossexualidade, convivência homossexual, que são temas sensíveis e que suscitam debates frequentes, a Igreja, de uma maneira muito sábia, coloca na primeira parte do documento, nos parágrafos 4, 5 e 6, a seguinte afirmação: o ensinamento católico acerca do matrimônio não está mudado e não será mudado. Não existe nada no documento que altere a compreensão e o ensino católico acerca do matrimônio. Na Santa Igreja Católica, somente é considerado casamento, matrimônio, a união realizada entre um homem e uma mulher, abençoada pela Igreja por meio do sacramento do matrimônio. Qualquer outra forma de união é irregular, é desaprovada, é rechaçada, não é e jamais será reconhecida pela Igreja Católica. A Igreja Católica não reconhece o casamento civil de pessoas que já foram casadas na Igreja. A Igreja Católica não reconhece e não reconhecerá jamais casamentos homoafetivos ou outras formas de convivência simulando uma vida marital entre pessoas do mesmo sexo. Nada do que diz respeito ao matrimônio católico foi alterado. Quanto à moral sexual, também nada foi alterado e não será alterada. O ato sexual somente é lícito, somente é aceitável do ponto de vista católico quando realizado entre um homem e uma mulher dentro da união matrimonial, dentro de um casamento realizado na Igreja Católica, né, por meio do qual o homem e a mulher recebem esse sacramento e então podem ter uma vida sexual lícita, isenta de pecado. Esse é o tema da primeira parte dos itens 4, 5 e 6, onde a Igreja afirma que nada mudou na sua concepção e no seu ensino sobre matrimônio e sobre o ato sexual. Matrimônio só existe entre um homem e uma mulher, realizado na Igreja Católica, assistido por um ministro ordenado na condição de testemunha qualificada, um bispo, um padre ou um diácono. E o ato sexual somente é lícito se realizado entre um homem e uma mulher que receberam da Igreja Católica o sacramento do matrimônio. Nada mudou. O que existe na imprensa e o que existe nos malafaias da vida e outros tipos assemelhados é tudo mentira e burrice. Vira a página. Na sua segunda parte, o documento trata do sentido e das distintas bênçãos que existe na Igreja Católica. Isso talvez espante os não católicos, dado o fato de que, não sendo católicos, não compreendem e não conhecem as peculiaridades da nossa teologia, da nossa liturgia, da nossa riqueza como Igreja Católica. Aqui na Igreja Católica, nós temos duas categorias de bênçãos: as chamadas bênçãos litúrgicas ou rituais e as chamadas bênçãos pastorais. A diferença entre uma e outra é que as bênçãos litúrgicas ou bênçãos rituais, elas são concedidas por um ministro ordenado sob um determinado rito litúrgico, muitas vezes dentro da própria Santa Missa ou dentro de uma celebração específica presidida por um ministro ordenado.
Para o recebimento dessas bênçãos litúrgicas, dessas bênçãos rituais, o católico deve estar em situação regular perante a Igreja, inclusive no aspecto matrimonial. E deve, para que essas bênçãos tenham efeito, estar com a sua vida pessoal numa situação que nós católicos denominamos de estado de graça. O estado de graça é aquela situação em que o católico confessou, arrependido, os pecados graves cometidos até então e tenha recebido do sacerdote a absolvição. Então, o católico que se confessou hoje à tarde, contou ao padre todos os seus pecados graves, se disse e se mostrou arrependido, e obteve do padre a absolvição, e desde então não cometeu mais pecado grave, ele está em estado de graça. A esse católico, a essa pessoa católica, pode ser dada a bênção ritual, a bênção litúrgica, ou as bênçãos rituais ou litúrgicas. Diferentemente das bênçãos rituais ou litúrgicas, nós temos as bênçãos pastorais, que são aquelas bênçãos que teriam um caráter mais informal. Eu me encontro com um padre no meio da rua e eu posso dizer ao padre: Padre, por favor, me dê uma bênção. Ele vai estender sobre mim a sua mão e vai me dar uma bênção, invocando a Santíssima Trindade. Eu posso levar o meu carro ao padre e pedir que ele abençoe o meu carro. Eu posso estar passando por um momento de dificuldades e pedir ao padre que ele abençoe a minha vida, que ele reze por mim para que eu supere aquelas dificuldades. Eu posso pedir ao padre que reze por minha saúde. Eu estou num momento de dificuldade. Essas bênçãos de caráter pastoral não reclamam da parte do fiel o estado de graça. É aquela situação em que a pessoa, eventualmente prejudicada pelo pecado, ainda com a sua vida travada pelo pecado, mas com a intenção boa de se aproximar de Deus, com a intenção de se aproximar da igreja. Ele busca no sacerdote, no padre, no bispo ou mesmo no diácono uma bênção, uma aproximação de Deus. Essa bênção pastoral pode ser dada pelo ministro ordenado a qualquer pessoa, mesmo que essa pessoa não esteja em plena situação de regularidade perante a igreja. Então, fica aqui a informação acerca dessas duas naturezas de bênção. A bênção litúrgica ou ritual, que exige estado de graça e regularidade para a sua percepção. E a bênção pastoral, que não exige nenhuma coisa nem outra, senão apenas aquela justa e pura intenção de se aproximar de Deus. A declaração Fiduciam Supplicans trata das bênçãos pastorais que podem ser dadas às pessoas que não estão em situação matrimonial regular diante da igreja. Isto é, um casal vive em união estável. Frequentam a igreja católica, vão às missas, eventualmente vão a uma catequese, mas não receberam da igreja o sacramento do matrimônio que legitime a união marital. Eles estão em constante pecado. No entanto, esse casal pede ao padre: Padre, abençoe o meu companheiro, pode pedir à mulher, ele está doente. Reze por mim para que eu melhore a minha atividade profissional. O padre, como um ministro da graça de Jesus Cristo, vai negar um pedido desse? Somente na cabeça de um pervertido moral que isso poderia acontecer. Meu Deus do céu! A pessoa vive em situação irregular, está em pecado, chega ao padre e lhe pede uma bênção. O padre deveria dizer:
Não vou te abençoar porque você não é casado na igreja. O padre vai dizer: Deus te abençoe, meu filho. É claro que o bom padre, na sequência, vai dizer: ei, regularize sua vida. Venha para a igreja, vamos aí buscar o sacramento do matrimônio. Mas aquela bênção pastoral, ele tem de dar, pelo amor de Deus. E se for um casal homossexual? Imagine lá, 2 rapazes vivem juntos. Eles, por uma razão que até hoje a ciência não conseguiu explicar, eles se sentem atraídos afetuosamente, sexualmente, um pelo outro. A Igreja Católica diz que o ato homossexual, o sexo entre 2 homens ou 2 mulheres, é um ato desordenado, que jamais será aprovado. No entanto, ali estão 2 pessoas por quem Jesus morreu na cruz, ainda que não tenham se arrependido, ainda que não estejam em conversão, Jesus morreu por eles. Então essas 2 pessoas chegam ao padre, está lá, e um diz: padre, eu não estou bem de saúde, reze por mim, me dê uma bênção. E o outro: padre, eu estou passando por uns problemas pessoais, me dê uma bênção. O documento diz que o padre está autorizado a abençoar essas pessoas que vivem em união afetuosa, mesmo sendo homossexuais, vivendo ali irregularmente, mas a bênção está sendo dada às pessoas em razão das suas necessidades pessoais. Não, nunca, jamais, em razão da convivência marital. Nunca, jamais, em razão da união irregular heterossexual, quando um homem e uma mulher vivem sem matrimônio, sem o sacramento do matrimônio. O que esse documento está autorizando é que os sacerdotes abençoem as pessoas quando elas procurarem uma bênção pastoral, que para a Igreja Católica, quando ela é deferida, ela não exige uma vida de santidade, porque é uma bênção de mera graça, de mero afeto, de amor, de desejo de boa sorte. Diferentemente da bênção ritual, que requer um estado de santidade, que requer um estado de graça. Você consegue compreender que existem 2 categorias de bênçãos e que aquelas bênçãos rituais ou litúrgicas somente podem ser referidas às pessoas que estão em situação regular perante a igreja e em estado de graça na sua vida pessoal. E as bênçãos pastorais podem ser dadas a qualquer um, inclusive se a situação matrimonial é irregular. Veja, são 2 coisas distintas. O documento é claro. O que esse documento quer é que os padres, bispos e diáconos possam pastoralmente abençoar as pessoas que lhes procurem, em razão de alguma dificuldade pessoal. Em nenhum momento, isso deve ser um cuidado pessoal do diácono, do padre ou do bispo. Em nenhum momento essa bênção pastoral dada a um casal heterossexual em situação irregular ou dada a uma pessoa homossexual que viva com outra pessoa homossexual, em nenhum momento essa bênção pastoral pode ser legitimadora da união irregular dessas pessoas. Eles receberão a bênção pastoral e continuarão em pecado grave e afastados de Deus e da igreja por esse pecado. Eles receberão a bênção pastoral e continuarão com suas vidas em risco, pois estão em constante pecado diante de Deus.
A bênção pastoral prevista nesse documento em nenhum momento legitima o status quo dessas pessoas que estão em situação irregular sob o aspecto matrimonial. A igreja chega a ter o cuidado no documento de dizer que se deve tomar cuidado até com o que a pessoa está fazendo na hora. Imagine que chegue um casal homossexual em que um homem está vestido de noiva, o outro homem está vestido de terno, e eles venham pedir uma bênção ao padre. Ainda que seja uma bênção pessoal, o padre deve negar, porque naquele momento, pela aparência com que se vestem, aquilo pode parecer uma simulação de sacramento de matrimônio. Quer dizer, o documento chegou no nível da preocupação dos detalhes. A bênção, repito, é dada às pessoas por problemas pessoais, por dificuldades pessoais, por questões pessoais, nunca jamais em razão da união irregular que perpetram em suas vidas. Vira a página. A quarta parte do documento apresenta a igreja como o sacramento do amor infinito de Deus. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo foi a um banquete na casa de Mateus, um cobrador de impostos, pecador, desonesto, tido pelos seus compatriotas judeus como um traidor, Jesus foi questionado pelos fariseus. O que Jesus disse? Olha, eu vim buscar e salvar os pecadores. Agora, aqueles que se acham santos, aqueles que se acham puros, Jesus não veio ao encontro desses. Jesus veio buscar os pecadores. Então, a igreja, como sacramento do amor infinito de Deus, deve estar aberta a esses pecadores. Quando o pecador vem à Igreja Católica e quer se tornar católico, ele é recebido como pecador e ele é catequizado, ensinado e dirigido para se afastar do pecado, para deixar o pecado de lado e fazer um caminho de conversão, um caminho de ir ao encontro de Deus. Mas e se esse pecador, ainda pecador, ele quer só uma bênção, ele quer uma migalha, ele quer um pouquinho da graça de Deus na forma de uma bênção pastoral. Ele quer um sorriso, ele quer um afago, ele quer uma prova do amor de Deus na forma de uma bênção pastoral. E foi isso, de uma maneira sapientíssima, santíssima, belíssima, cristianíssima, que o Papa Francisco considerou para fazer esse documento. Esse documento é uma expressão do mais profundo amor de Deus e da Igreja pelo pecador. Que Deus abençoe o Papa Francisco. Esse documento vai ficar na história por duas razões. Primeiro, pelo fato de ter suscitado paixões, debates, gritarias por parte dos moralistas falsos, por parte dos inimigos da igreja, por parte dos imbecis. Mas ele vai ficar na história por ser uma expressão do infinito amor de Deus para com os pecadores, que nos foi trazido pelo sucessor de São Pedro, o Papa Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.